E aí, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo maravilha? Pessoal, olha essa informação que eu vou dar para vocês. Eu não sei se vocês estão acompanhando esses dias, eu acho que todo mundo está acompanhando, né? Essas notícias do Judiciário, né, do Congresso Nacional. Pessoal, o ministro Alexandre de Moraes, nos últimos 5 anos, ou seja, depois que ele virou ministro do STF, pessoal, eles movimentaram na compra de imóveis, ou seja, e no investimento imobiliário, cerca de 23 milhões e 400 mil reais. Pessoal, 23 milhões e 400 mil reais na compra de imóveis. Pessoal, isso é um verdadeiro absurdo. Isso é um escárnio com a sociedade brasileira. Pessoal, o cara que é funcionário público, né, consegue fazer uma movimentação dessa gigantesca. Pessoal, nem empresário consegue em 5 anos. O cara não consegue montar uma empresa do zero e ter dinheiro para investir 23 milhões em imóveis, né? Fora o custo de vida dele. Pessoal, isso é um verdadeiro absurdo vindo de um funcionário público. Aí você pode dizer, ah, mas o cara é juiz da Suprema Corte, ganha um salário altíssimo, grande. Beleza, o salário dele é grande, mas o custo de vida também dessa pessoa é grande, pessoal. Esse pessoal ele vive em outro patamar. A moradia dele, o que ele veste, o que ele come, os locais que ele frequenta, o padrão de vida que ele leva é alto também. Então, pessoal, não sobra muito dinheiro, né? Porque eles vivem de acordo com o salário que eles ganham. E como eu falei, o cara é funcionário público, pessoal. É um absurdo como que no Brasil o cara consegue fazer um negócio desse, pessoal. 23 milhões e 400 mil reais investidos em imóveis. Fora o que ele deve ter guardado, porque o cara não vai pegar um patrimônio todinho e investir 100%, porque o cara tem que viver, tem que pagar suas contas, suas dívidas, outras coisas, né? O cara tem filho, entendeu? E em apenas 5 anos, pessoal, 5 anos como ministro do STF. O STF é um milagre econômico do mundo do judiciário. Fora os outros caras que estão aí pelo Brasil ocupando cargo do judiciário, né? Pessoal, é insano. Isso em qualquer sociedade, qualquer país do mundo, pessoal, um cara desse já era para estar na cadeia, porque não tem explicação. Um cara assalariado, tipo, papai, como foi que tu arrumou esse dinheiro? Pessoal, não tem como, não tem lógica, né? Um cara desse que é funcionário público, pessoal, para movimentar milhões em 5 anos, ou ele ganhou na loto, na Mega Sena, alguma coisa assim, ou ele herdou um patrimônio, né, de família, alguma coisa assim, milionário. Porque o pessoal não tem condição, não existe explicação para um cara desse fazer um negócio desse, entendeu? Eu conheço, pessoal, juízes e outros, juízes de carreira, juízes que passaram em concurso público, que têm experiência como juiz, trabalham há anos, que não tem, pessoal, nunca conseguiu milhões, nunca. Por quê? Porque o cara é salariado, pessoal. O cara tem custo de vida como qualquer outro cidadão, né? Tem despesas, tem contas para pagar, né? E como é que um cara desse faz uma movimentação dessa? Né? Mas eu já sei, pessoal, eu vou dizer para vocês como é que funciona o nosso Brasil, né? Infelizmente, né? O cara, quando vira ministro do STF, pessoal, ele vira o juiz mais poderoso do Brasil, né? É a Suprema Corte do país, né? O cara tem um altíssimo poder de decisão, ele tem informações privilegiadíssimas do que acontece na nação, entendeu? Então esse cara acumula muito poder. O que que acontece? Políticos poderosos, políticos e empresários poderosos e corruptos, né? E corruptos, os caras, o que acontece? Eles compram proteção desses ministros do STF através de escritórios de advocacia ligados a esses caras. Muitas vezes no nome de esposa ou de marido, quando o cara quando a ministra é mulher, né? De filhos, de alguma coisa. Então, eles vão lá, né? E para comprar proteção ou informações privilegiadas, eles pagam milhões para esse escritório, né? Com a desculpa que são honorários advocatícios, né? Advocatícios disfarçados, entendeu? Mas na verdade o cara está comprando proteção, entendeu? Proteção, informação privilegiada. Pessoal, isso é crime. Isso é crime. Num lugar onde a lei funciona, um cara desse era para estar preso há muito tempo, entendeu? Há muito tempo. Mas no Brasil, o cara continua lá como ministro, mandando e desmandando, botando inocente na cadeia, inocente morrendo na cadeia e o cara lá zombando. O cara ri na sessão que ele faz, entendeu? Essa é um verdadeiro absurdo. É um verdadeiro absurdo. A prova disso está aí o dono do Banco Master, entendeu? Que comprou proteção, né?
para não ser preso, mas acabou que foi preso porque o escândalo estourou e acabou sendo preso. Mas ele fez isso, né? Fechou um contrato de prestação de serviço de 129 milhões de reais. Pessoal, 129 milhões, né? Com um escritório que está no nome da esposa do Alexandre de Moraes. Esse escritório é dele, rapaz. Esse escritório é dele, ele botou no nome da mulher dele, né? Para não dizer que é dele. Mas olha, se é da esposa dele, né? Aí para você ver, um escritório ligado diretamente ao ministro do STF. Pessoal, só no Brasil que acontece essa coisa, né? O cara simplesmente comprou proteção, né? Apesar de não ter conseguido, mas ele tentou comprar proteção para não sofrer sanções, para não ir preso, né? Tanto é verdade que o ministro Alexandre de Moraes, pessoal, usou o cargo, ou seja, mas abusou do poder, abusou do cargo dele para se reunir cerca de 3 vezes com o presidente do Banco Central, para influenciar do Banco Central não liquidar o banco dele, um banco corrupto. O cara roubou bilhões, pessoal, o cara lesou bilhões, milhões de pessoas no Brasil. E o ministro do STF, pessoal, teve essa coragem de fazer esse papel, de se reunir na calada, na surdina, com o presidente do Banco Central para intervir a favor do Banco Master, né? Para não o banco Central não liquidar o Banco Master, não fechar. Olha que absurdo, pessoal. É cada um absurdo atrás do outro. O cara recebe milhões de forma que todo mundo sabe, né? Usa o cargo para tentar beneficiar uma pessoa. Pessoal, e o cara é juiz, né? Apesar de que não é juiz de carreira, né? Escolhido politicamente, infelizmente, né? Mas olha a situação que o nosso Brasil tá, pessoal. Olha a situação que o nosso Brasil tá, né? Então, pessoal, mais uma vez eu digo, estamos em ano eleitoral. Esse ano é um ano de eleição mais importante que tem, que são eleições de deputados federais e senadores. Esqueça qualquer outra eleição, pessoal. Outra eleição não resolve nada do Brasil. São esses caras, os deputados federais e os senadores, que criam novas leis ou mudam as leis, né? Então, pessoal, vamos tomar cuidado em quem você vai votar, acompanhar a opinião, o pensamento de cada senador, porque senão, pessoal, não vai mudar e continuar do jeito que está aí, ó, entendeu? Porque o Senado, pessoal, é que tem o poder de colocar ou tirar um ministro do STF. Olha só o poder que os caras têm, o Senado. É por isso que eu digo, o Senado Federal é que manda no Brasil. O presidente da República não manda em nada, entendeu? Ele apenas sanciona lá, entendeu? O projeto que ele quer ou não, entendeu? Quem tem o poder é o Senado que cria as leis, o Senado que tem o poder de mudar as leis, o Senado que coloca o ministro no STF, ou tem o poder para tirar, mas infelizmente, né, não faz, não tem essa atitude de tirar, eu não digo nem juiz corrupto, porque o cara chega lá sem ser juiz, não fez concurso nenhum, nunca foi juiz na vida, né? Infelizmente no Brasil é assim, o cara bota um amigo lá como ministro, é um absurdo, pessoal. Entendeu? Pessoal, então isso tem que acabar. Ou a gente muda pelo voto, pessoal, ou se não mudar, pessoal, só uma revolução. Porque senão, pessoal, nós vamos continuar sendo esculhambados, sendo roubados em berço esplêndido, né? Como diz o próprio hino. Porque, pessoal, isso é um escárnio, isso é um absurdo, né? O cara que é funcionário público, né? Assumiu o STF há apenas 5 anos, o cara simplesmente já movimentou só para imóveis, né? 23 milhões. Fora o que esse cara deve ter guardado, porque o cara não ia torrar o patrimônio dele todinho, né? Ganhei isso, vou torrar. Não, deve ter uma reserva guardada, né? Entendeu? Como é o caso aí, 129 milhões. Pessoal, até caras renomados do mundo jurídico diz que nem escritórios renomados, pessoal, escritórios gigantescos que estão há décadas no Brasil prestando serviço advocatício, cobra um valor desse para representar uma empresa. Não existe, pessoal. Não existe. Aí foi escancarado, claro, escancarado, que o presidente do Banco Master, vendo as falcatruas que ele fez, que ele sabia que um dia a casa ia cair, ele pegou e disse: eu vou pegar a proteção do ministro do STF, que um dia pode dar merda. Tanto é verdade que deu. E ele só está preso, pessoal, porque o escândalo estourou. Entendeu? Porque senão talvez ele tinha até fugido, como ele tentou fugir, né? E infelizmente no Brasil, o político e o membro do judiciário não vão para a cadeia, né? Estão envolvidos ali no esquema, políticos envolvidos, membros do judiciário, da Suprema Corte envolvidos, mas esses caras não vão para a cadeia, só o empresário. Então, pessoal, a gente precisa mudar isso. Ou é através do voto, ou se não for no voto, pessoal, infelizmente eu não sei o que a gente tem que fazer. Porque senão vai continuar essa roubalheira aí o tempo todo, né? E para o povo, pro povo, aumento de imposto a cada 30 dias, vale gás, né? E outros benefícios. O povo continua vivendo na pobreza.
né? E o juiz da Suprema Corte recebendo milhões que um cara roubou de cidadão, deu um golpe em milhões de brasileiros. Entendeu? Então esse é o país que a gente está vivendo, esse é o Brasil da realidade de hoje, de 2026, pessoal. E a gente precisa mudar. Ou a gente abre o olho, ou a tendência é só piorar. Beleza, pessoal? Pessoal, se você gosta desse nosso conteúdo, né, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha essa informação. Como eu venho falando, vamos nos unir, vamos fazer uma corrente para ver se a gente consegue mudar esse país, pessoal. Porque é triste a situação que a gente vive aqui no país, né, de corrupção. Um país tão rico como o nosso, né, pessoal? Mas infelizmente a situação não é tão boa, né, como a gente esperava. Beleza, pessoal? Obrigado, valeu, até a próxima.